Querido mestre, eu oro em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Abre em Efésios 6:18. Eu dou as boas-vindas a todos. Vocês, pastores, estão famintos, profundamente famintos pelas coisas do Espírito? Efésios 6:18. Uma porção familiar para todos nós. Declara: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Notem a grande força deste verso. Notem o todo que Paulo escreve. Sob a unção, ele escreve: orando em todo o tempo, não às vezes, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, orando sempre, vigiando com toda a perseverança e orando sempre por todos os santos. Este é um versículo muito poderoso, pois Paulo fala de oração, súplica e perseverança. E a própria expressão que ele usa, ser vigilantes. Este é um versículo muito rico em se tratando de oração. E ser vigilante significa não seja preguiçoso. Paulo entendeu a fraqueza do homem e ele entendeu a negligência natural da oração, pois a oração é um trabalho. E sabendo que oração é um trabalho, ele diz: não sejam preguiçosos, sejam vigilantes. Não podemos deixar a preguiça se instalar, pois se ela instalar, ela destruirá a eficácia de nossa vida de oração. Notem também o modo poderoso com que ele apresenta a oração constante. Pois ele diz isso: vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando, seja constante, seja persistente, esteja acordado, não durma. Você deve superar. E por quê? Porque ele é tão incisível nesta porção da Escritura, como vemos em outras porções da Escritura, em que Deus fala sobre este assunto tão importante. Deus é incisivo nele. Por quê? Porque há um diabo, e esse diabo é astuto. Este diabo é poderoso e está continuamente tramando a sua destruição. Quando se trata de oração, entenda algo: é pelo Espírito. Não se pode orar efetivamente na carne. Por isso Paulo disse: toda oração, toda súplica, toda perseverança no Espírito, não na carne. Quando há esse tipo de oração em sua vida, você não descansará. Você não será preguiçoso. Porque quando se está no Espírito, a preguiça deixa de existir. Apenas a carne fica preguiçosa. Mas o apóstolo Paulo também nos alerta
Sejam vigilantes, não sejam preguiçosos, não deixem a carne entrar. A oração ocupou um lugar muito importante na vida de Paulo. Em Efésios 6, olhe mais uma vez no verso 12. Por favor. Ele diz, nós temos um inimigo muito mortal. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele nos dá aqui 5 divisões do exército bem organizado de Satanás. Ele diz, primeiro, lutamos contra demônios, não carne e sangue. Segundo, lutamos contra principados. Estes são os principais governantes do tipo mais alto. São os príncipes que controlam as nações. Terceiro, também lutamos contra poderes, contra sargentos. Estes que levam as ordens dos principados. Eles são os que executam a autoridade e a vontade dos principados. E ele diz que também lutamos contra governantes das trevas deste mundo. Estamos lutando contra homens que estão possuídos por espíritos malignos. E também estamos lutando contra hostes espirituais nos lugares altos. Estes são os anjos celestiais do mal que lutam contra nós. Poderes do mal que nos opõem. Por favor, saibam. E eu não estou dizendo isso para assustar ou impressionar vocês. Quanto mais você fizer para Deus, mais o diabo irá lutar contra você. E quanto mais você operar no sobrenatural, mais ele será real para você. Não lutamos contra carne e sangue, estão ouvindo? É por isso que Paulo é tão incisivo com toda oração, toda súplica, toda perseverança, todos os santos no Espírito. Ele diz, não ousem orar na carne, pois o diabo está lá fora planejando a sua queda, planejando a sua derrota e a sua destruição. Por isso ele diz, é imperativo que a oração seja sempre, digam sempre. Agora, até Jesus entendeu isso. As palavras orar e oração são encontradas pelo menos 25 vezes em conexão com a vida do Senhor, pelo menos 25 vezes. Portanto, se Jesus orou e orou continuamente, um homem ou mulher que não passa muito tempo em oração não podem ser propriamente chamados de seguidores de Cristo. Vou repetir, se você olhar para a sua vida, ela era completa de oração. Portanto, se você não pode ser chamado de seguidor de Cristo, se você não orar assim como ele orou. Ele disse, sigam-me, sigam meu exemplo. A Bíblia diz que ele orava o tempo todo. A oração, na verdade, ainda é o seu ministério. Ele vive sempre para interceder, Hebreus 7, 25. Esta é uma parte enigmática da Bíblia. Porque Jesus ainda está orando. E posso acrescentar, porque ele sempre orou. Ele sempre vive para interceder, Hebreus 7, 25. Esta é uma parte enigmática da Bíblia. Porque Jesus ainda está orando. E posso acrescentar, porque ele está orando para sempre. Ele é o sumo sacerdote hoje. Eu me fiz essa pergunta, por que eu preciso de se estou salvo? Para permanecer salvo. Mais do que isso,
Isso também me diz que não entendemos a santidade de Deus. Acho que estamos tão distantes de Deus em nossos caminhos humanos e entendimento de Deus que não entendemos o que é de fato a santidade. Você deve entender que a santidade, quero dizer isso com muito cuidado, há dois lados aqui. De um lado, a santidade irá reviver aqueles que vivem na luz. Por outro lado, ela irá julgar os que não estão. Como ele está na luz, diz a palavra, ande na luz. O que significa viver na luz? O que quer dizer viver na luz no Senhor? Muito bem, preste atenção, vou explicar. Antes de vocês entrarem nessa sala, as luzes estavam apagadas. Estava escuro aqui algumas vezes esta manhã. E alguém ligou o interruptor, ligou as luzes. No momento em que as luzes foram acesas, a luz expulsou a escuridão. A escuridão foi julgada quando a luz chegou. A escuridão foi expulsa quando chegou a luz. Na presença de Deus, que é a luz, as trevas são julgadas. Portanto, aquilo que não é luz será destruído na presença de Deus. A sua própria santidade julgará aquilo que não é santo. Então, se nos aproximarmos da presença de Deus como pecadores, morreremos na mesma hora. Desapareceremos em um segundo. Seremos julgados, expulsos, destruídos para sempre. Por quê? Porque sua presença é muito santa para permitir algo pecador. Por isso o sangue deve ser usado. Preste atenção, por favor. Deus é santo demais para olhar para o homem. Ele não consegue, a palavra diz, seus olhos são muito puros para contemplar o pecado. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Escreveu Abacuque. Deus é santo demais para olhar para você e para mim. Precisamos vir através de Jesus. Ele é a nossa capa. Ele é a nossa cobertura. A sua obra perfeita é a nossa proteção. Quando nos escondemos em Cristo, nós vivemos. Se sairmos dele, morremos. Ele é santo demais para permitir pecadores em sua presença. Agora Cristo intercede por nós para sempre. Por quê? Creio que em breve iremos compreender isso por completo. Mas devemos entender que Ele é Deus. E Ele é santo. Sua santidade é indescritível e eterna. E mesmo assim, esta santidade, nunca iremos compreender. Eu não deveria dizer nunca. Nós não entenderemos até o vermos face a face. E quando o vermos, entenderemos. E entender além, deixe, porque Cristo será para sempre o nosso sacerdote. Nosso sumo sacerdote. A oração é tão importante para ele mas a Bíblia diz que é este mistério que nos mantém. Você sabia que se Jesus não estivesse orando por nós agora, iríamos todos perecer? Nossa salvação não subsistirá, somos mantidos pelo poder de Deus. Diga isso, somos mantidos pelo poder de Deus. Porque somos cercados por forças do mal. Você está se escondendo nele. Você está escondido em Cristo Jesus. O ministério dele de oração é a tua proteção, hoje e para sempre. Vejam que para sempre continuaremos a ter escolhas. O livre-arbítrio não será tirado de nós.
Portanto, o ministério de oração dele se manterá para sempre. Isso deve repousar em você como uma nuvem pesada de glória. Estamos negligenciando o fôlego que nos mantém respirando. Você faria isso? Toda vez que você ora, você faz isso no Espírito. Toda vez que você ora, você toma fôlego. O que aconteceria com você fisicamente se você fizesse isso com você mesmo? O que aconteceria com seu corpo se você parasse de respirar agora mesmo? Se você pegasse a sua mão e colocasse sobre seu nariz e boca por cerca de 1 minuto, o que acontece com você? Você sabe o que acontece. Povo de Deus, pessoas que não oram, estão sufocando a própria vida espiritual. Estão se matando. Estão segurando a respiração, colocando a mão delas sobre nariz e boca. As pessoas que não oram não estão respirando. Vocês estão respirando agora no natural, não é mesmo? O que aconteceria se não estivessem respirando agora? Vocês morreriam? Bem, estou salvando as suas vidas neste momento. Toda vez que ora, você respira. E o que sai depois da oração? Louvor. Você inspira oração e expira louvor. Então é tudo o mesmo. Inspiramos oração e expiramos louvor. Assim, aqueles que não estão louvando, não estão orando, pois o louvor é resultado de oração. Ah, vocês perderam o que eu disse. Inspire. Expire. Inspirar é oração. Expirar o quê? Louvor. Se você não está louvando, é porque não está orando. Então, as pessoas que realmente oram são as únicas que louvam. Louvor não é resultado de decisão. Louvor é resultado de respirar. O fôlego de Deus entrando em você. Através da oração você toma o fôlego. É oração. Expira. É louvor. Aleluia. Ergam suas mãos e o bendigam agora. Bem, diga depois de mim. Oração é a chave para o meu crescimento. Repitam. Oração é a chave para o meu crescimento. Isso, seu crescimento espiritual depende de uma coisa. Oração. A oração é a chave para o seu crescimento espiritual. Atos 12:5 é a primeira chave. Vou dar para vocês. Atos 12:5. A Bíblia diz estas palavras. Isto é, eu sei, muito poderoso, muito poderoso. Aqui diz, Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Digam a Deus. Repitam, a Deus. Esta é a primeira chave. Estou mostrando a primeira chave. Estou mostrando a vocês uma verdade bastante fundamental, bíblica, poderosa, que irá mudar a sua vida. Número 1. A oração que tem poder é a oração oferecida a Deus. Pois muitos do que é chamado de oração não é. E muito do que oração não tem nada a ver com Deus. A Deus é a primeira chave, porque requer um encontro face a face. Como você ora se não fala com ninguém? A Deus significa face a face. A Deus significa o quê? Face a face. Repitam, face a face. Então, face a face significa relacionamento.
Significa que eu devo entrar em sua presença. Significa que eu devo conhecê-lo. Isto é impossível sem o Espírito Santo. Então, para realmente orar a Deus, eu devo ter o Espírito Santo para me levar a Deus. Não posso orar a Deus a menos que eu seja levado à sua presença. E já que não posso ir sozinho, eu preciso daquele que pode me levar até lá. E por isso que a Bíblia diz, pelo Espírito clamamos, Abba, Pai. Você não apenas fala com Deus. Como se pode falar com Deus? Ele é Deus e você é carne. Ele é eterno e você não. Como se aproximar de um Deus que você nunca viu? Como se conversar com o eterno se você não passa de um punhado de pó? Como pode o divino tocar o corrupto? E como o corrupto pode se aproximar do divino? É impossível. Por isso Jó escreveu, quem conheceu os teus caminhos? Deus é desconhecido pelo homem. Ele é apenas conhecido pelo Espírito do homem. Ninguém pode conhecer a Deus, encare os fatos. Ele não é conhecido para a carne. Pessoal, vejam, vocês devem entender agora. Antes de Deus se revelar a Abraão, as pessoas construíam uma imagem dele, sem saber o que pensar sobre ele. Eles olhavam para o céu e diziam, bem, alguém fez isso, então vamos nós mesmos decidir que alguém é o sol, a lua, uma árvore ou uma rocha. A humanidade não podia descobrir esse Deus porque ele era desconhecido. Então Deus teve que se revelar a um homem. Seu nome era Abraão. O único meio de encontrar Deus era encontrar Abraão. Então Deus se revelou a Isaac e a Jacó. Pense bem, apenas uma família conhecia Deus e o mundo inteiro estava em trevas. Assim, o Deus do céu era conhecido apenas por alguns poucos. E o que quisesse encontrar Deus tinha que encontrar Abraão, Isaac ou Jacó, ou um membro da família para saber onde está esse Deus e onde o encontro. Depois esse Deus se revela à nação inteira. Então, para encontrar Deus, tinha que se encontrar esse povo, porque fora daquelas pessoas estavam os ídolos. Pois ninguém sabia o que achar dele, como encontrá-lo, com o que ele se parece. Israel era o seu representante. Mais tarde, Deus se revelou em um homem chamado Jesus. Assim, para encontrar Deus, devia se encontrar Jesus Cristo. E até o dia de hoje é assim. Fora de Jesus Cristo não se pode encontrar Deus. Deus escolheu uma família, uma nação, para trazer Jesus, e apenas através dele é que Deus é descoberto e encontrado. Esse Deus bendito é uma pessoa. E através de Cristo, pelo seu Espírito, podemos encontrar Deus. Por isso que oração é impossível sem Jesus Cristo. E a oração é impossível sem entrar pelo Espírito. Eu descobri isso anos atrás e isso mudou minha vida. Quando eu disse, Espírito Santo, eu não sei orar. Ajuda-me a falar com meu Pai. Mudou minha vida. E muitos estão orando sem sair do lugar. Por quê? Eles não têm um relacionamento face a face. Não tem um encontro face a face. É impossível sem. Você não pode orar sem isso. Digam, oração exige um encontro face a face. Repitam, oração exige um encontro face a face. Esta é apenas a primeira chave.
Estou ensinando como orar. Para orar, você deve ter um encontro face a face com Deus Todo-Poderoso. E para isso, ouçam, você deve ser levado pelo Espírito. Temos acesso pelo Espírito, digam isso. Temos acesso pelo Espírito. Então você não pode andar por si mesmo. Os convites de Hebreus entram audaciosamente no trono da graça. E é impossível sem o Espírito. Essa foi a chave número 1, número 2. Mas isso é muito, muito importante. A oração deve ser uma oração constante, pois somos ordenados a orar constantemente, sem cessar. A palavra de Deus claramente constata que devemos orar constantemente. Em Atos, capítulo 12, verso 5, ela diz: oração constante. Mas a igreja orava com insistência. Oração constante. E o que é oração constante? Esta é a segunda chave. Oração constante significa que você deve olhar para essa palavra, pois ela significa estendida. Literalmente quer dizer estender-se intensamente para Deus. É como se alguém que está se afogando leva a mão para aquele que o salvará. É isso que significa. Constantemente quer dizer estendido. Quer dizer estender-se com toda a força para ser resgatado. Oh, Jesus, me ajuda a passar isso para eles. A tradução mais próxima é com profunda intensidade. Esta mesma palavra é usada em Hebreus, capítulo 5, verso 7. Vou ler para vocês. Oh, como eu tenho experimentado isso. A Bíblia diz isto, Hebreus capítulo 5, ouça. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. É esta oração profunda e intensa. O apóstolo Paulo usa a mesma linguagem em Romanos, capítulo 15, verso 30, que luteis juntamente comigo nas vossas orações. Lute, contende, lute com toda a sua alma, ponha o seu coração, estenda a sua mão para Deus, em um desejo intenso e agonizante. É isso que significa. Esta é a segunda chave. E isso também é impossível sem o Espírito Santo. Povo de Deus, vocês têm que entender uma coisa. Quando se começa a orar, vocês devem esperar até que o Espírito Santo te mova. E quando ele faz isso, haverá uma agonia, um gemido, um choro com intensidade. É isso que a palavra constante significa. É isso que sem cessar significa. Você está tão estendido, tão intenso, que cada parte de você está clamando. Somente é possível através do Espírito. Levantem suas mãos para o céu. Pai, em nome de Jesus, que isso esteja em cada um deles. Em nome de Jesus. Portanto, é impossível orar dessa forma sem esperar no Espírito. Você não pode apressar. Você tem que entender Romanos 8, 26. Pois muitos têm entendido esse verso errado. A Bíblia é muito clara neste fato. Ela diz, do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza. Por quê? Pois não sabemos como orar.
Os discípulos disseram, nos ensina a orar. Ainda estamos clamando, Senhor, nos ensina a orar. Pois isso, estou tão feliz de começar esta conferência com isso. Senhor, nos ensina a orar uma oração verdadeira, não nada vazio. Uma oração verdadeira que irá mudar nossas vidas. O Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos. Esta é a palavra, constante, inexprimíveis. Povo de Deus, me ouçam, tenho certeza de que muitos de vocês já experimentaram isso. Mas esse tipo de oração é aquela que irá mudar a sua vida. A única oração que tem resultados, a única que traz a presença de Deus em você, a única que destrói as correntes da sua vida, é esta oração. Mas há um período de espera. É neste período, nesse momento de espera, é vida ou morte. Se desistir, você morrerá. Se desistir, você perderá. Se desistir, você será derrotado. Espere até que o Espírito Santo mova sobre você como ele moveu em Sansão. Espere até que ele comece a agir nas bases da sua alma. Espere até que o orvalho dos céus toque o seu coração. Não diga nada até que ele te toque. Esta é a coisa mais difícil de se fazer. Por isso a Bíblia diz, sejam poucas as tuas palavras. Pois se você usar toda a sua energia e fortalecer a sua carne, Deus não te ouvirá. Mas quando o Espírito Santo está sobre você, eu não me lembro de nenhum momento, nunca, em que comecei a gritar com Deus. Nunca fui repetitivo. Nunca resmunguei alto. Na presença de Deus, você não precisa da sua listinha de oração. Tudo que você achou que queria dizer, você não pode dizer. Pois agora o Espírito Santo está no controle. Primeira coisa que acontecerá contigo, você se quebrantará. Você saberá quando o Espírito Santo estiver lá. Porque a primeira coisa que ele fará é te quebrantar. Um coração contrito, Deus não desprezará. Uma oração verdadeira nasce do quebrantamento, não da repetição. Não um mero me abençoe, me guarde, me ajude, minha mãe, meu pai, meu irmão. Tudo que você faz na carne é se desgastar. Apenas fique quieto. Simplesmente não diga nada. Como eu começo? Não, esta é a pergunta errada. Não comece, apenas se assente e deixe que ele comece. O que você quer dizer? Sim, deixe-o começar. Apenas fica sentado, mas eu tenho que dizer que estou lá. Ele não é cego, ele pode te ver, apenas fica sentado. O que eu faço nesse meio tempo? Espere. Como assim esperar? Espere. Você quer dizer apenas esperar? Eu quero dizer simplesmente esperar. O que quer fazer quando esperar? Nada. Apenas espere. Ele sabe que você está lá e por que está lá. Por quê? Quanto tempo? Quem se importa? Isso é problema seu. Veja bem, se não estamos dispostos a pagar este único preço, o tempo, pois estamos acostumados à cura rápida, libertação rápida. Rápida. Não há nada rápido. Meu amigo, me ouçam atentamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Apenas sente-se. E quando estiver completamente entregue, esta é a sua maior luta. Sua maior luta é sentar-se e não fazer nada. Não se ocupe, não se desgaste, pois muitos de nós nos desgastamos até o pó.